Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Hoje, meu convidado é o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, Helder Ramos. Ele vai nos falar aqui sobre a modernização que está passando o processo de checagem, de documentação de notas fiscais nas fronteiras aqui do Estado. E, para isso, ele vai também falar sobre a dinâmica, o que muda na prática com essa mudança. Obrigada, eu antecipo aqui meu agradecimento à sua presença. A gente é que agradece. Obrigada. E comecemos então, na prática, como vai funcionar? Já tem um projeto piloto, já está sendo exercitado esse novo modelo? Esse modelo, na verdade, é um pedacinho do modelo que a gente está organizando. Aí essa primeira etapa é que existia ainda a necessidade de chancelar a nota, de colocar aquele adesivo ou aquele carimbo da nota na passagem pelo posto fiscal. Tá? Por quê? Porque os contribuintes, assim que ele recebe a mercadoria, ele tem que saber se o transportador informou ela, registrou ela nos postos fiscais de passagem. Nas fronteiras. Nas fronteiras, isso. É porque tem um posto que não é na fronteira, tem um posto que é aqui dentro. Tá? Tem um posto aqui que a gente chama de posto das transportadoras. E é a obrigação do contribuinte observar isso. Antes ele observava vendo a posição do adesivo ou do carimbo. Hoje não vai ser mais assim. A partir de 1º de abril não vai ser mais assim. Logo 1º de abril? Logo 1º de abril. É o dia da mentira. Mas de fato vai acontecer no dia 1º de abril. De fato vai acontecer no dia 1º de abril. A gente hoje já pode. Hoje você já pode, mas a gente ainda está carimbando porque as pessoas ainda não estão sendo informadas sobre isso, os contribuintes. Mas a partir de 1º de abril não vai haver mais o carimbo nem a chancela. Eles vão ter que entrar no site da Cefaz, aí tem lá portal do contribuinte e tem lá o negócio registro de passagem. Esse é até melhor fazer pelo celular que tem a câmera, porque o código de barra é lido pela câmera do celular. E aí já informa você, não só o registro, mas a que horas foi o registro, que dia foi feito esse registro. É mais seguro do ponto de vista, porque ontem mesmo aqui, nós sofremos com a queda de energia, que impactou também na queda da internet, ou seja, é seguro? É seguro. Nós temos no break, o posto está sempre se utilizando de energia, porque ele tem várias fontes. Agora, a segurança está aqui. No outro modelo, além de ter, muitas vezes, falsificação de esse carimbos, era o maior problema. Esse era o maior problema. Né? A falsificação de carimbos e a falsificação também até de selo. Utilizando até de selos. Selo? Utilizava selos que eram de outras notas e isso trocava por selo para os outros. Então, o contribuinte ficava sem saber, acreditava naquele selo. Não tinha como depois verificar. Havia uma auditoria e pegava que essas notas não tinham passado pelo posto. E aí tem, inclusive, uma multa específica para isso. De quanto? 5% do valor da nota, que se chama furo de posto. E foi feita alguma divulgação? Ou vai pegar o pessoal de surpresa? Não, nós estamos fazendo divulgações, nós já estamos com um folheto que ele vai acompanhar a nota, informando que não terá mais essas coisas, entendeu? E estamos divulgando, estamos aqui fazendo toda uma divulgação. Pois é. No sentido de que qual seria o setor mais vulnerável às irregularidades, digamos assim, até então, que a partir desse momento passa a não ser mais um problema para a Fazenda do Estado? São os contribuintes mesmo. São aqueles que recebem as mercadorias e precisam estar cientes de que realmente o transportador cumpriu com suas obrigações. Porque depois que ele paga com o transportador vai embora, ele recebe a mercadoria, a multa fica para ele, não fica para o transportador. A multa fica para o contribuinte. É importante deixar claro isso. Que a procedência que foi registrada e que está tudo sob controle. E isso, para o contribuinte, ele vai verificar isso no site da Fazenda. Ele vai verificar no site da Fazenda. Ele tem essa obrigação de verificar no site da Fazenda. Né? Para ele é uma segurança a mais, que ele pode inclusive imprimir essa informação que é dada pela Secretaria da Fazenda. Bem, até então, o número
de identificação de irregularidades ou falsificação de notas, enfim. Como a Secretaria poderia quantificar no universo, né, do que passa aqui no Estado, do que chega ao Estado? É um número muito difícil, porque em termos de números é muito difícil. A gente sabe que tem uma ocorrência, né, muitas vezes acima de 10%, mas a gente tira por uma amostragem muito pequena, tá? Porque nós trabalhamos em auditoria com empresas específicas, né, dependendo do porte dela e das irregularidades que elas apresentam. Agora, muitas delas, o contribuinte, ele recebe a mercadoria que não passou pelo posto, mas ele registra a nota nos seus livros. Então, ele demonstra ali que não teve má fé. Né? Se ele registra, ele vai pagar os impostos. Mesmo assim, a multa continua, reduz, mas continua ainda uma multa. Tá? Porque ele não deu a liberdade, o direito que tenha a Secretaria da Fazenda de fiscalizar a sua mercadoria na passagem pelo posto fiscal. Pois é, e o que se pode dizer da receptividade de técnicos que estão trabalhando, né, nesse sistema, nesse novo sistema de fiscalização, e para o contribuinte, tudo que é novo causa impacto, não é? O impacto maior que nós vamos ter é com os transportadores, mas as notas fiscais, quando chegam ao posto, ela tem uma capa, que chama-se manifesto de carga, onde estão listadas ali todas as notas que referem a ela. E esse manifesto vai ser carimbado, porque esse manifesto é do transportador. E o transportador, mais adiante, nós vamos também torná-lo eletrônico. Ele tem que saber se realmente, ele tem que ter uma comprovação de que ele entregou essa documentação no posto fiscal. Mas a gente sabe que não é um hábito corrente da população buscar. Às vezes nem observa bem o que está colocado na nota fiscal. Simplesmente recebe aquele documento e não checa essas informações. Né? A gente precisa muito de uma educação fiscal. Né? Por mais que a gente tenha uma equipe que trabalha muito bem, mas ela é reduzida, a gente precisaria mais, porque é importantíssimo, assim que você receber a nota, saber se os dados estão corretos, se o valor foi aquele valor que você comprou. É que muitas vezes você se surpreende de passar um cartão de crédito e o cartão não registrar o valor do que foi comprado, e sim uma casa decimal a mais, não é? E ele na realidade, ele está tirando o direito que o contribuinte tem, né? Porque o contribuinte, na realidade, quando a gente fala contribuinte somos nós que pagamos os impostos. Os impostos, os tributos. Os tributos. Né? Os inscritos, né, as empresas inscritas, que eles realmente repassam isso aí. Mas só que se ela burlar qualquer hora o contribuinte, ela vai deixar de repassar aquilo que você pagou como imposto. E nesse sentido, vocês acreditam que logo, logo a população vai estar apta a fazer essa checagem e de uma forma comum, como acontece em outros estados? É uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui. Assim, é a obrigação de todo transportador de cargas, de mercadorias, a parada no posto fiscal. Mas isso já acontece, Isso né? acontece, mas que teve uma hora que o pessoal disse, vai poder registrar pelo celular. Não vai poder registrar, vai poder ver o registro pela internet. Tá? A parada no posto, infelizmente, ainda é necessário. Tá? Mesmo porque ali onde ocorre o fato gerador de alguns ICMS, de alguns impostos de ICMS. Que não estão contidos. Que não foram retidos antes, né? Que é a verificação em loco que tem que haver, né? E se realmente a gente tem que ter o direito de observar se a nota fiscal condiz com a mercadoria que está transportando. Corresponde à mercadoria que é transportada. Para ter uma ideia, eu estava no posto fiscal quando um colega mostrou, disse, eu peguei a nota fiscal, era de laranja e era um caminhão de boi. Que laranja, hein? Pois é. É muito fácil vir do os sul bois para cá. Os bois é que foram laranjas, né? De alguma coisa. Sergipe é um grande fornecedor de laranja da gente, né? Laranja a gente sabe que é... Mas logo a laranja, que isenta. Que é uma fruta simbólica. Né? Pois é. E estava lá representando os bois de um caminhão. E aí, quando algo acontece nesse sentido forma? aí, ele é multado.
Pesadamente. Inclusive, isso é um crime fiscal. Pesadamente. Porque o documento é inidôneo, é uma falsificação do documento. É comum ainda se observar, não pode se correr o risco também pela forma da internet de se fazer essa validação, de a fiscalização, por exemplo, não se deter a essa inspeção in loco? É sempre assim, um risco que a gente corre. Hoje em dia, nós estamos buscando várias alternativas tecnológicas para melhorar isso, inclusive até de chips que venham nas próprias cargas, né, que a gente vai identificar. A gente tem um programa nacional do chama-se Brasil ID, na realidade é chipar todos os veículos de cargas, né, e a gente teria os sensores que marcaria todas as passagens deles. Todo o itinerário. Todo o itinerário. E a gente já tem todos os manifestos dele. No manifesto tem descrito todas as notas e todos o conhecimento de carga. Então a gente saberia qual é o peso desse veículo e na passagem por um posto a gente faria a inspeção em loco. A inspeção em loco e já saberia se ele teria carga a mais ou carga a menos, né? Tem estados como o Ceará que investiu até em raio-x. Mas isso é o correto, não é? É o correto, porque o raio-x não é só mercadorias. Né? O raio-x, a grande virtude dele é que além dele tem as drogas, tem as armas. Exatamente. Né? E você vê lá, a gente viu... E a gente sabe que no Brasil, as fronteiras, sobretudo, para outros países, são vulneráveis à passagem desses produtos que o senhor se refere, né? Armas e drogas. E né? drogas, fora o contrabando, que Exatamente. É muito grande. Né? E só através de uma inspeção mais rigorosa como essa. Mas a Alagoas, ele tem uma virtude de ter, por exemplo, a maioria das mercadorias vem do sul do país ainda. Né? E a Alagoas só tem 3 pontos no Rio São Francisco todo, em toda a margem de acesso ao Estado. Ao Estado. É uma grande virtude. É por isso que vale a pena a gente ainda ter postos fiscais. Porque alguns estados, mas alguns podem deixar de ter postos fiscais. Mas aí tem exemplo como Goiás. Goiás tem fronteira que não se acaba mais, né? Precisa de mais de 100 postos. E a logística, quanto maior, mais se exige do material humano, não é? E o imposto é aquele negócio, o imposto não é só o quanto se arrecada, é o quanto custa para arrecadar. Não é uma coisa que a gente está vendo. Se custar demais, vai terminar não valendo a pena. Inviabiliza, né? Inviabiliza. Pois é. Nesse sentido, o procedimento, digamos, na prática, o transportador chega à fronteira, ao posto fiscal, como ele deve proceder? Nós temos postos grandes, inclusive um agora que vai ser inaugurado esse ano, em Novo Lino, que vai ter uma estrutura de tecnologia que vai favorecer muito. Por quê? Nós somos um estado de passagem também. 80% das cargas que vêm para o sul, que passam no nosso estado, passam para os outros estados. Passam para Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. BR-316. Não, é a BR-101, a principal. Perdão, 101. Tem a 316 que passa lá em Delmiro Gouveia, que passa para Ceará e passa por lá. E aí, a gente só tem responsabilidade para a gente para os 20%, que esses aqui vão ser, que tem um foco neles, né, que são mercadorias que vêm para o nosso estado. Mas a gente precisa, antes de tudo, separar o joio do trigo. E só nessa separação, a gente tem condições hoje eletronicamente, né, nós vamos ter chamados totens de autoatendimento, onde o caminhoneiro passa pelo posto, ele vai, no próprio caminhão, vai colocar o código de barra do manifesto, e aí a gente vai ler, a gente já sabe que ele está vindo por aí, pelos sensores que já determinaram que ele vinha, já passou por Sergipe, já passou pela Bahia, e sabe quando ele vai, e a gente só faz acompanhar, não precisa parar, não precisa ter averiguação nenhuma. A não ser que ele esteja na lista negra, de placa, que ele já fez desvio de mercadoria. É justamente essa vulnerabilidade a que eu me referi anteriormente, não é? O fato de acompanhar um veículo que vem, digamos assim, da Bahia, que está subindo para passar por aqui, e simplesmente só eletronicamente, de repente, aparentemente está tudo certo, mas não está, não é? De fato não está. Não, de fato não está. Não é fácil. A gente tem uma dificuldade bem maior, porque um outro grande fornecedor da gente é Pernambuco.
né? E entre a capital de Recife e Maceió, a distância é muito pequena. Muita coisa pode acontecer, Muita coisa de mercadorias caras, vem em vans, vem inclusive em carro pequeno. Né? Carro que a gente não tem como um carro de transporte de cargas. Como identificar isso? Como identificar isso. E não é fácil, é por isso que nós temos que estar em campo, sempre em campo. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, Helder Ramos. Com ele estamos falando sobre o fim, não é, do carimbo das chancelas para legitimar as notas fiscais que passam por Alagoas. E nesse sentido, eu pergunto, a estrutura de pessoal para essa nova realidade, para a condição da tecnologia que está colocada em primeiro lugar, modifica ou não? Haverá remanejamento de pessoal ou não para essa nova modalidade tecnológica? Não. O que acontece hoje no posto fiscal? O posto fiscal, como o próprio nome diz, é de fiscalização. Mas, infelizmente, devido à estrutura como nós pegamos no posto, fazendo muito papel que a gente chama de arrecadação. Coisas que, se tivesse isso eletrônico, os colegas auditores fiscais se deteriam apenas para fiscalizar. Né? E, no caso de um posto, é fiscalização de mercadoria, né? Comparando com um documento que a acompanha. Então, o que vai acontecer é isso. O fiscal, o auditor fiscal, ele terá mais tempo para fazer realmente o trabalho propriamente dito dele, que ele faz. Né? Então, realmente pode aí criar uma condição favorável, não é, para se recuperar até situações de evasão de divisas. E uma das coisas importantes que a gente fala aí é sobre uma das coisas que mais afeta, não só a gente, porque não arrecada o suficiente que deveria arrecadar, mas que quando se sonega, se faz uma concorrência desleal com quem realmente paga o imposto. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito bem em vista sobre isso, porque muitas vezes algum cidadão fala assim, não, mas já arrecadou demais, mas não sabe ele que os que sonegam, normalmente, cometem uma concorrência desleal. E você vê muitas vezes uma empresa que é íntegra e boa e funcionando, mas vai para falência porque não suportou essa concorrência. Exatamente, isso é desigual, não é? Favorecer a quem não é honesto, nem com o Estado e nem com as pessoas, não é? Você vê um caso como, por exemplo, o combustível, que o imposto ICMS chega a 27%, fora os outros impostos federais. Se você da energia, então, nem se fala. Se você desvia, né, de alguma forma e faz, você imagina os outros, como é que os outros vão concorrer? Que preço ele poderia vender? Obviamente, vai ter aquela fila em alguns postos, porque o cara está vendendo um combustível que não é
É quase né? impossível. E muitas vezes adulterado também, que o combustível tem esse problema. Exatamente. Quando se vê um combustível muito abaixo do preço normal de mercado, isso levanta uma suspeita também enorme, porque não é fácil você trabalhar com uma margem bem maior em detrimento do que o mercado está aí oferecendo, não é? Isso. E tem um risco grande. Uma vez o pessoal da Petrobras me informou. Houve um roubo de gasolina, mas a gasolina que ainda não tinha sido misturada ao álcool. E, em que época é isso? Eu não me lembro. Ele falou sobre isso, mas deve ter sido acontecido uns 3, 4 anos atrás. E pegaram essa gasolina e jogaram no mercado. Só que os motores não suportam essa gasolina. Eles simplesmente queimam. É uma irresponsabilidade imensa. E aí identificou logo o posto, porque era o carro saindo e pouco depois com um problema sério. Sem conseguir tem que fazer andar. Retífica e tudo. Até isso. Até isso. Comprometendo o motor chega totalmente. a explodir o motor. Cada sobrecarga. Pura. Que ele não suporta, eles não estão preparados para isso. Aí foi fácil porque identificamos. Mas outros não, só dá aqueles probleminha, acha que é sujeira, mas na realidade é combustível adulterado. É adulteração. Portanto, o que podemos colocar diante de uma situação como essa, por exemplo, é que o consumidor adote um posto e utilize só dele mesmo para fazer o abastecimento do seu carro, porque se der qualquer problema, já sabe de onde partiu, né? Não tenha dúvida. Sobre educação fiscal, o que se pode fazer mais para sensibilizar o consumidor, o contribuinte, a pedir a nota fiscal? É incomum a gente observar, apesar de toda a campanha que é feita, né, de um programa de educação fiscal que existe na Secretaria da Fazenda e que é muito bem, didaticamente bem elaborado e bem executado. Aí a gente tem que reconhecer quando as pessoas fazem bem feito, né, as coisas. E, no entanto, a gente chega numa loja comum e vê que as pessoas ficam, às vezes, até ou constrangidas ou mal-humoradas quando se pede a nota fiscal. Isso. Não só isso, como também, muitas vezes, parte do próprio consumidor de ter uma certa pressa. E dispensar. E dispensar, muitas vezes, o próprio estabelecimento demora um pouco para ver se ele se vai superar a paciência dele, né? Mas é necessário e muito que tenhamos isso, né? Os países civilizados, a grande virtude é essa. Que lá, se algum estabelecimento não, eles denunciam na hora, né? Nós vamos começar uma campanha esse ano, inclusive faz parte daquele... Para benefício fiscal? Do contribuinte arretado, né? Que é um programa para beneficiar os bons contribuintes, né? Nós vamos ter... Além do Cidadão Nota 10, que... Isso. Vamos ter uma campanha que a gente vai sair em campo das empresas que não estão emitindo notas. A Secretaria, a Fazenda tem a condição de identificar, né? Tem de identificar, inclusive alguns... Todas as empresas, né? Que não emitem nota durante o período de trabalho, mas no final do expediente faz aquela emissão generalizada. Que está extremamente incorreto. Isso é usual aqui em Alagoas? Para alguns contribuintes, alguns ramos, é muito usual, né? Eles muitas vezes alegam de forma alguma. E a tolerância a essa condição? Não. É zero? É zero, mas só que é aquele negócio. É por isso que é importante a participação do cidadão. Porque a gente não tem, muitas vezes, como provar perante a justiça, né, de que que ele não vendeu naquela hora. Naquela hora ele não tinha condições de venda. No caso de posto de combustível, muita gente consegue provar, porque ele não consegue nem abastecer tanto carro em tão pouco tempo. A gente sabe o tempo que é. Mas em algumas outras situações, não. Né? Eles têm a obrigação de emitir na frente do consumidor. Mesmo porque o consumidor deve ser o primeiro fiscal. Né? Saber se as coisas estão corretamente. É uma consciência coletiva que faltaria, né, à população no sentido de cobrar, porque isso também independe da condição social, mas depende da educação, né? Isso.
Mas o que a gente observa é que nas classes mais favorecidas é onde há um maior relaxamento dessa cobrança, não é, da nota. A gente ainda tem muitas vezes tem alguma repulsa sobre pagamento de impostos, então você não quer para a gente, como se fosse por outro, mas é essencial, é isso que faz, né, nossa cidadania, né, é isso que faz se você anda pelas estradas, se você tem necessidade de transporte urbano, isso tudo depende de impostos, né, então a gente tem que arrecadar e tem que dar o provimento. A gente acredita que muitas vezes a gente fala de que muitas vezes os impostos realmente ele não voltam como deveriam voltar para benefício da população. Mas aí é outra etapa, gente. Vamos brigar por isso. E não, pensando nisso, deixar de cobrar os impostos. Mesmo porque a pessoa, ela não é ela quem paga é você. Então, na realidade, você paga e ele vai ficar com o imposto que você pagou. Né? Pois é. O que não é benefício nem para você, cidadão, nem para o Estado. É só para quem sonega. É o único beneficiário. É o único beneficiário dessa história. Ainda sobre a questão da sonegação, há setores, como a gente vê, o PROCON, na verdade, muitas vezes é a porta de entrada, né, para a gente mensurar o que pode ocorrer no campo da sonegação. Que setores hoje são recordistas de sonegação aqui no Estado? Normalmente são os que têm as maiores alíquotas, né? E até mais uma complexidade no pagamento e na cobrança, né? Que tipo de complexidade, para a gente mensurar melhor? Por exemplo, o ICMS é normalmente um imposto declaratório, então você tem que declarar, né? O inscrito ele tem que declarar aquilo que ele comprou, aquilo que ele vendeu e o quanto é que ele irá pagar, né? Diferentemente de outros impostos, como o IPTU, que já chega para você dizendo o que é que você tem a pagar. Ele não, ele é quem vão fazer a contabilidade para ver quanto você deve pagar. E aí foi inventado vários argumentos, várias formas de pagamento. E o Estado, até por ter uma condição, principalmente antes, de não ter tecnologia, fez o Instituto da chamada substituição tributária, que é o pagamento do ICMS antes do fato gerador. Mas como? Faz assim uma média do que poderia... Por exemplo, vamos dar só um exemplo. Bebida. Você imagina se o Estado tivesse que cobrar a quem vende realmente ao consumidor. Ele teria que estar nas praias, nos bares, em impossível, todas as né? pontas de rua que a gente chama, né? Impossível. Impossível. O que foi que ele fez? Não, a indústria será, a gente estipula o valor que será no final, e a indústria, quando repassar para os distribuidores, para os comerciantes, isso aí vai gerar já o imposto, antes do consumo. Que na realidade era para ser pago no consumo. É um imposto previsto, né? Previsto, é um imposto previsto. Mas sempre tem aquelas alegações. E será que vai ser vendido? E se a mercadoria foi perdida? Né? E se foi danificada? E se a validade se perdeu? Você já pagou o imposto. Né? E uns outros aspectos. Como o imposto estadual, muitas vezes a bebida ela passa de um estado para outro. Então, se a fábrica está em Alagoas, se ela passar para Sergipe, ela já reteria um pouco do imposto aqui relativo a Sergipe. E se não for consumido em Sergipe? Aí vai passar para a Bahia. Aí terá que fazer um novo cálculo, porque... É complexo. Isso aí torna muito complexo. Com alíquotas altas e essa complexidade... Você imagina aquele que burla isso. Ele sai numa vantagem enorme. Tem a maior facilidade, né, para fazer... tem uma diferença enorme. Não é só no pagamento do imposto, é todo o custo administrativo que você tem para isso. Pois é, mas existe essa expectativa de, com a tecnologia agora, integralmente no sistema, isso possa deixar de existir? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? É uma programação que não pode ser pelo Estado, isso é feito nacionalmente. Né? Tem o CONFAZ, que é o Encontro dos Administradores Fazendários, para tratar sobre isso. A gente está tratando uma mudança para o IVA, que seria o Imposto Valor Agregado. Tá?
que é um outro problema que nós temos, a complexidade. Quando uma mercadoria é transportada de um estado para o outro, tem uma parcela do imposto que é do estado de origem, outra parcela que é do estado de destino. E ainda com mudanças. Quer dizer, não é à toa que os produtos têm uma carga tributária terrível, não é? E complexa. E complexa, e chega ao consumidor num valor que poderia ser bem menor, né? Com certeza poderia ser bem menor. A simplificação tributária é uma das coisas que reduz custos. Reduzindo custo, não há necessidade de você cobrar alíquotas tão altas. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso próximo intervalo, último do programa. Até já. Minha mãe é uma pessoa super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Não conseguia mais trabalhar por causa das dores. Chegou um dia e falou assim, eu tô com medo até de morrer. E tá aí até hoje prejudicada por causa desse mosquito. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. De volta com o Frente a Frente no último bloco do programa, que hoje recebe o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda, Helder Ramos. E nós falávamos no final do bloco anterior sobre a questão de tributos, que no Brasil eu acredito que seja um país recordista pelos que nós já sabemos, né? E a cada ano parece que dá-se um jeito de criar um novo tributo para a população brasileira. E no caso aqui de Alagoas, como o senhor analisa essa correlação de forças entre quem produz, né, e quem comercializa nessa questão dos tributos? Nos nossos tributos, Alagoas é considerado um estado muito produtor, consumidor, né? Então, nós somos importadores das grandes mercadorias que há uma tributação sobre ela, porque... Sobretudo industrial, né? Isso, porque a agricultura, normalmente, quase toda ela é isenta, né? Então, a gente tem muito da industrial. E a industrial, na sua maioria, vem de fora. E aí ocorre uma chamada guerra fiscal, que é uma coisa que realmente é muito... danoso. Deletério, né? Porque tem algum estado que se aproveita, mas em detrimento dos demais. Então, você... E aí a gente exemplo prático, doutor Helder. Você recebe uma mercadoria de um outro estado aqui do Nordeste, só que dos 18% que seria uma alíquota normal, 12% fica no estado de origem. Mas se lá, no estado de origem, ele tem um benefício fiscal para não pagar esses 12%, você vê como ele vai chegar aqui com uma mercadoria com um custo de 12% menor do que o nosso distribuidor, nosso atacadista. É por isso que ocorre de a dona de casa, o consumidor, chegar na gôndola do supermercado e encontrar, eu já percebi muito isso, leite que é produzido lá fora, mais barato aqui do que os produzidos no estado. Isso, justamente por isso. Porque em alguns lugares, principalmente quando o produto lá na origem, ele é importante para o emprego, é importante para o desenvolvimento do local. Como a agricultura familiar aqui em Alagoas. Isso. Aí você tem que se revestir dos benefícios, mas em detrimento dos outros. Aí muitas vezes o pessoal fica reclamando, mas vocês estão dando muito benefício fiscal, mas a gente não pode fazer diferente dos estados vizinhos. Senão perde a concorrência. É toda a concorrência. Exatamente. Aí depois vem os desempregos. E aí?
Aí o governador vai ser muito mais criticado do que o fato de ter dado um benefício fiscal. Mas no geral, o Estado de Alagoas fez o seu dever de casa. Fez, e agora nós estamos, o CONFAS agora fez uma exigência que não é possível mais, sem o acerto com os demais estados, você criar mais algum benefício fiscal. Ou se foi criado, foi criado. Agora em diante vai ter que ter autorização pelo CONFAS. Fechou as portas para qualquer outro tipo de benefício aqui no estado de Alagoas. Não só no estado de Alagoas, né? Em outros estados também. Ou é direcionado a Alagoas? Todos os estados da federação. Todos os estados da federação. Já que estamos falando de tributos, qual é a sua opinião sobre a reforma tributária no país? Ela é urgente. A complexidade do Brasil faz muitas vezes o custo, o custo de uma empresa de manter seus impostos, de manter toda a sua contabilidade em dia, muito alto. Inclusive tem empresa que não tem condições. Tem empresa que você vê o tamanho dela, mas ela precisa ter um setor de contabilidade imenso, devido à complexidade que é certos pagamentos de tributos. Principalmente quando ela tem a quantidade de mercadorias imensas, uma quantidade de alíquotas enormes, maneiras de pagamentos diversas, um se paga antes, outro se paga depois, outro só se paga depois de apurado. Então, essa complexidade faz com que a gente tenha um custo alto, tanto eles como a gente, para fiscalizar. Então, aí a alíquota tem que ser mais alta para cobrir esses custos. Vai na contramão de um desenvolvimento ordenado para o país. Porque isso aí ele podia ser para a produção, que é o mais importante. Já que o Brasil é recordista na balança comercial das commodities, Então, tem que ser objetivo e lógica a questão tributária no país. Isso. A gente tem até essa dificuldade enorme também, porque se um produto sai daqui, se ele for para exportação, ele é isento, inclusive do transporte, é isento de ICMS, que é o ICMS de transporte. Só que aqui dentro as taxas são altas. Aí como nós vamos fiscalizar se muitas vezes o produto que vai exportar sai de Alagoas, mas não sai diretamente para outro país? Vai para outro estado, para dali vai se dar um destino. Vai ao Porto de Santos para de lá sair, por exemplo. Se sair. Se sair. Só que aqui a gente já isentou. Aí muita gente ainda é prejudicado com isso. Porque a gente não sabe se foi. Aí a gente não consegue entender como o Brasil, o governo federal, faz a opção de fazer inicialmente uma reforma da Previdência, sob a alegação de que os mercados vão entender que com a reforma da Previdência tudo está resolvido no campo da economia. E não faz a reforma tributária, que é justamente a reforma talvez a mais importante nesse sentido de alavancar o desenvolvimento do país e a competitividade internacional. Ela está sendo discutida há bastante tempo. Agora, a dificuldade é a diferença que nós temos entre os estados. Temos estados como o nosso, pequeno, importador, e tem estados imensos, que nem estão preocupados com o que ele consome, está preocupado apenas com o que ele produz. Mas caberia ao governo federal esta sensibilidade de oportunizar a região Nordeste, sobretudo, que ao longo de décadas não contou com incentivos que contaram as regiões Sul e Sudeste. Isso. E os nossos do Legislativo Federal. Claro. E eles aqui têm, nós aqui temos quantidade lá de pessoas que teria fazer uma frente para isso. Exatamente. Mas, na sua opinião, não faltou ao longo desses anos também uma unidade no Nordeste para fazer esse enfrentamento das desigualdades? Com certeza. Mas aqui, mesmo no Nordeste, nós temos 3 estados maiores e os outros pequenos. É verdade. E faz essa diferença. Temos estados, por exemplo, com indústria automobilística, uma indústria imensa que emprega demais, e que de alguma forma, se você mexe, uns vão ser um pouco mais favorecidos, uns vão ser mais resistentes a essa mudança, e faz com que a gente, essa mudança, desde que eu me conheço como auditor fiscal, que
se pede, que a gente sabe que é ineficiente a forma como nós estamos fazendo hoje. É impraticável, inviável, até para alguns segmentos da economia. Parece que a pessoa está pagando para vender. Pagando para vender, não é? Não tenha dúvida. É como o outro lado, por exemplo, da segurança. Sim. Né? Teve uma época atrás que São Paulo estava extremamente inseguro, que dizia que gastava mais de 10% do seu faturamento em segurança. Né? É a mesma coisa assim. O caso do fisco também. O bom imposto é aquele, né, que guarda as equidades, guarda as diferenças entre cada capacidade de pagamento que existe e também que custe pouco, que seja fácil de arrecadar, para que não tenhamos essas alíquotas imensas. Imensas e a sonegação, que ainda é o quase maior fisco. problema. Pois é, por exemplo, o governo fala do quanto vai ganhar com a reforma da Previdência, mais de um trilhão de reais, né? Mas a gente sabe que as desonerações estão aí colocadas e também as isenções para os segmentos, né, para alguns segmentos da economia. Então é meio contraditório. O senhor não acha? Não tenha dúvida. É uma área que a área de isenções, a área dos benefícios, ela tem que ser feita, tem que se ver caso a caso. É muito Não pode difícil, se generalizar não pode de jeito num nenhum, país tão diverso como o nosso. Não, né? diverso, e a economia hoje está cada vez mais né? Itens que antes era extremamente supérfluo, hoje a gente não vive sem ele. Exatamente. Né? Então a gente tem que ver caso a caso. Bem, estamos no final, infelizmente, da nossa entrevista. Algumas considerações, doutor Helder Ramos. Voltar ao nosso ponto de origem, que é sobre isso. Ó, não mudou nada em relação ao posto fiscal. Todos os caminhoneiros são obrigados a parar, né, e apresentar a documentação fiscal da mercadoria. Tá? A mudança que vai haver é que na hora ele for entregar ao contribuinte, olha, que a gente fala contribuinte é o que tem inscrição, é a empresa que tem inscrição. Que vai receber esse que vai produto. receber. Porque se for uma pessoa física, essa não tem essa obrigação de ir lá e ver. Só para a pessoa jurídica. Essa pessoa hoje vai ter que ir, esse contribuinte vai ter que ir ao site da Cefaz, no portal do contribuinte, aí tem lá registro de passagem e verificar se realmente todas aquelas notas que estão sendo entregues passaram pelo posto fiscal. Pelo posto fiscal. E se der algum problema de queda da internet, qual é a alternativa? O plano B para essa situação? O que acontece assim, quando ocorre a queda da internet, mas mesmo assim o posto fica, ele vai registrar. Aí nós fazemos isso, o caminhoneiro vai-se embora e pode ser que assim, se for muito próximo à entrega da mercadoria, ela ainda não ter sido registrada no posto. Mas o contribuinte, ele vai saber, ele pede um manifesto dessas notas, ele vai ver que houve a entrega na secretaria, porque tem lá o carimbo. Aí ele aguarda mais um pouquinho, aguarda 24 horas, para saber se a nota realmente foi registrada. Caso não, ele tem que se dirigir à repartição fiscal. Aqui em Maceió, se encontra lá na EFAS, em Jacarecica, tá? E em Arapiraca, na terceira grafe, que fica no centro da cidade, em frente à catedral. Só em Maceió e em Arapiraca. Só em Maceió e em Arapiraca. Esses postos. Bem, infelizmente chegamos ao final, propriamente dito, do programa, e eu aqui agradeço a sua participação, a sua forma didática de colocar essas questões que são muito complexas e muito técnicas também. Nós que agradecemos o espaço. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.